Após ter cruzado a Ponte da Espada, Lancelot adentrou o reino de Gore, um lugar marcado por uma atmosfera sombria e opressiva. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo vento que uivava entre as rochas e o grasnar dos corvos solitários. Lancelot sentiu o peso daquela atmosfera sobre seus ombros, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma energia maligna. Lancelot então avistou ao longe um cavaleiro que se aproximava. O cavaleiro trajava uma armadura imponente e um elmo emplumado, e seu escudo exibia o brasão que ele não reconhecia. Lancelot, esperançoso por obter informações sobre o paradeiro de Guinevere, acelerou o passo para encontrar o cavaleiro. Ao se aproximarem, o cavaleiro saudou Lancelot com uma voz amigável e um sorriso cortês. Lancelot, por sua vez, indagou sobre o paradeiro da rainha Guinevere, e o cavaleiro se mostrou solícito em ajudá-lo. Ele afirmou conhecer o local onde a rainha estava aprisionada e se ofereceu para conduzir Lancelot até lá. Lancelot, confiando na aparência nobre e nas palavras amistosas do cavaleiro, aceitou sua oferta e o seguiu por um caminho que se afastava da estrada principal. Eles entraram no castelo imponente, com muros altos e torres ameaçadoras. No entanto, assim que Lancelot cruzou os portões do castelo, o cavaleiro revelou suas verdadeiras intenções. Com um sorriso malicioso, ele ordenou que Lancelot erguesse suas mãos ao alto, pois ele havia sido capturado e que agora era seu prisioneiro. As portas do castelo se fecharam atrás de Lancelot, e ele se viu cercado por inimigos, aprisionado em um lugar desconhecido. Lancelot mais uma vez foi lançado em um calabouço escuro e úmido, com paredes de pedra e grades de ferro. A porta se fechou com um estrondo ameaçador, e o cavaleiro se viu envolto em trevas e silêncio. A humilhação de ser enganado se somava à frustração de ter sido afastado de sua busca por Guinevere. O cavaleiro observou atentamente o ambiente à sua volta, buscando uma brecha, uma fraqueza na estrutura da prisão. Notou que as grades de ferro que bloqueavam a janela estavam enferrujadas e frágeis. Com um esforço sobre-humano, conseguiu arrancá-las da parede, abrindo uma passagem para o exterior. Lancelot, aproveitando da escuridão da noite, iniciou sua movimentação furtiva em busca de sua armadura e espada. Ele se movia com a suavidade de um felino, seus passos silenciosos e seus movimentos precisos, evitando o ranger das tábuas do chão. De repente, uma voz chamou Lancelot pelo nome. Mesmo tendo sido apenas um baixo sussurro, aquela voz feminina era inconfundível para o cavaleiro. Era a voz da mulher que morava em seu coração. Na pequena cela, iluminada apenas por uma vela tremulante, estava Guinevere. O rosto da rainha mudou por completo ao ver Lancelot, e um sorriso trêmulo se formou em seus lábios. Lancelot, com o coração pulsando forte no peito, tomou a mão de Guinevere entre as suas e sentiu que a primeira etapa de sua missão havia sido cumprida. Agora ele deveria conseguir uma forma de libertá-la. Guinevere disse ao cavaleiro que ela tinha certeza de que ele iria aparecer para resgatá-la. Lancelot conseguiu surpreender e nocautear o guarda que protegia o arsenal, e assim ele conseguiu recuperar sua espada e armadura. E agora ele estava pronto para enfrentar Sir Meleagant e aplicar-lhe o peso da espada da justiça. Mas, como era de se esperar, Meleagant não era honrado o suficiente para enfrentar Lancelot em um duelo. Ele ordenou que seus guardas livrassem o mundo da presença de Lancelot. Contudo, desta vez, Lancelot estava preparado para o combate e enfrentaria todos os adversários que se colocassem à sua frente, pois sabia que o destino sempre favorece os justos. O experiente cavaleiro não permitiu que seus inimigos o cercassem completamente, para que assim ele não fosse atacado pelas costas. Desta forma, Lancelot foi derrotando um capanga de cada vez, até não sobrar mais nenhum inimigo entre ele e o cavaleiro desonrado que sequestrou sua rainha. Lancelot lutou contra Meleagant com sede de vingança. Ele atacava com a ferocidade de um leão. Seus golpes eram poderosos e implacáveis. Cada estocada, cada defesa carregava a força de sua indignação pela traição de Meleagant, pela humilhação que sofreu na charrete e pelo sofrimento imposto a Guinevere. Seu rival ainda o provocou dizendo que via em seus olhos que sua raiva vinha de algo mais que de um mero senso de dever e justiça. Ele disse que percebia claramente que o cavaleiro estava perdidamente apaixonado por sua rainha, mas que ele não se preocupasse, pois após a morte do cavaleiro de Camelot, ele o honraria por sua coragem, batizando o filho que ele teria com Guinevere com o nome de Lancelot.
A mera imagem de Guinevere ao lado daquele monstro fez explodir uma fúria incontrolável no coração de Lancelot. O cavaleiro desferiu um golpe tão brutal que partiu a espada de seu inimigo e ceifou sua vida. A vingança de Lancelot estava completa, e o custo de ter manchado sua reputação havia valido a pena, pois a rainha estava a salvo. Após ter sua liberdade assegurada, a rainha, com lágrimas nos olhos, se lançou nos braços de Lancelot, enlaçando-o com força. Lancelot a abraçou com ternura, sentindo o corpo dela tremer em seus braços. A sensação de tê-la em seus braços, sã e salva, enchia seu coração de uma alegria incomparável. Ali, naquele momento de reencontro, o sofrimento e as provações da jornada se dissolviam. O cavaleiro disse que enfrentaria qualquer perigo ou inimigo para proteger sua rainha. O mundo exterior, com seus perigos e conflitos, se esvaiu, deixando apenas Lancelot e Guinevere unidos em um abraço de amor e gratidão. Lancelot e Guinevere partiram montados no mesmo cavalo em direção a Camelot. No caminho, o cavaleiro e a rainha contaram um ao outro sobre os seus desafios que haviam suportado naquele dia. Foi quando Lancelot comentou sobre o momento da dúvida que teve, quando se viu obrigado a sujar sua honra e reputação ao subir na charrete dos condenados. Guinevere, surpresa com a confissão, o encarou com indignação, questionando se ele havia duvidado por um instante sequer em segui-la e resgatá-la. Lancelot tentou se justificar, mencionando o código de honra de um cavaleiro, mas foi interrompido por Guinevere, que o questionou sobre onde estava sua honra para com a rainha, quando ela se viu sozinha à mercê do vilão. Lancelot, sentindo a injustiça em suas palavras, entrou na defensiva e ambos discutiram calorosamente. No auge da discussão, a paixão que ambos sentiam viu a brecha que tanto esperava e conseguiu escapar da vigilância da razão. O casal então se beijou intensamente. Um turbilhão de emoções contidas finalmente se liberava. Lancelot e Guinevere, entregues àquele momento de amor proibido, se fundiam em um único ser, esquecendo o mundo exterior. O amor estava rompendo suas barreiras, a paixão superava a razão. Após o beijo apaixonado, um silêncio carregado de emoção se instalou entre Lancelot e Guinevere. Ainda abraçados, Guinevere, enquanto acariciava o rosto de Lancelot, sussurrou com tristeza dizendo que aquele momento era precioso, mas efêmero, pois aquele amor era proibido, uma chama que ardia em segredo, mas que jamais poderia se mostrar à luz do dia. Lancelot, com o coração apertado, concordou dizendo que o destino os uniu de uma forma impossível, pois ela era a esposa de seu rei, a rainha que jurou proteger e servir, e ele, o cavaleiro que deveria ser o mais leal entre todos os cavaleiros da Távola Redonda. Lancelot tomou a mão de Guinevere e a beijou com ternura e disse: "Mesmo que nosso amor nunca possa se realizar plenamente, minha rainha, guardarei este momento em meu coração para sempre. A lembrança de vosso amor me dará forças para enfrentar qualquer desafio, para superar qualquer obstáculo." Guinevere, com lágrimas nos olhos, se aninhou em seus braços. O casal de amantes aceitou a realidade de seu destino, a impossibilidade de um futuro juntos. Mas a chama da paixão continuava ardendo em seus corações, um segredo compartilhado que os uniria para sempre, mesmo que à distância, mesmo que em segredo. Um amor proibido, como uma flor nascida em meio às pedras, e que agora encontraria uma forma de florescer nas sombras, nutrido pela lembrança daquele momento em que pôde desabrochar.